Imagine que você está sozinho em casa, à noite, um leve batido no vidro da janela. Não é o vento, não é um animal. É algo ou alguém do lado de fora, te observando, esperando o momento perfeito para entrar. E se isso não fosse só imaginação? E se fosse real, como as histórias que você vai ouvir agora? Prepare-se para relatos reais que vão gelar sua espinha. Intrusos invisíveis, sombras na floresta e presenças que invadem o lar quando menos se espera. Histórias que vão te fazer questionar cada ruído no escuro e duvidar até da segurança do seu próprio quarto. Aqui é o Corvena. Venha comigo para os pesadelos. Fique até o final. Você não vai querer perder o que acontece quando o medo vira realidade. Passe o cadeado no like, comente sua própria história assustadora e se inscreva no canal para mais contos que vão te deixar sem dormir. Vamos começar. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe começou a me deixar sozinho. Morávamos em uma cidadezinha tranquila, com ruas calmas, quintais amplos e vizinhos amigáveis. Era o tipo de lugar onde você não precisava ficar olhando por cima do ombro à noite. Meus pais, que me tiveram jovens, eram ativos e gostavam de sair nos fins de semana. Naquela noite, um sábado, eles me deixaram com dinheiro para pedir pizza e a casa toda para mim. Eu era obcecado por jogos de videogame, especialmente um chamado Fogo Noturno, no meu PlayStation 2. Depois de zerar o jogo pela terceira vez, decidi pedir a pizza em um lugar próximo chamado Billas, um dos nossos favoritos, embora tenha fechado anos depois. Pedi uma pizza média, já que aos 12 eu conseguia devorar 3 fatias sozinho. Minha mãe me instruiu a embrulhar o que sobrasse em papel alumínio e guardar na geladeira. Enquanto esperava a entrega, troquei o disco do videogame por outro jogo, Sombras do Agente. Quando a campainha tocou, desci correndo com a nota de R$20 que meus pais deixaram, lembrando de dar R$4 de gorjeta, como minha mãe pediu. O entregador era um homem de uns 30 anos, com uma barba longa e desgrenhada, óculos e um boné preto. Enquanto me entregava a pizza e contava o troco, ele olhou por cima do meu ombro para dentro da casa e perguntou: "Tá sozinho aqui?" Achei a pergunta estranha, até assustadora. Meus pais sempre me ensinaram a ter cuidado com estranhos, então respondi: "Meus pais já estão voltando." Não era a melhor resposta, mas foi o que saiu. Fechei a porta, comi minha pizza na cozinha e guardei o resto antes de voltar ao videogame. Horas depois, por volta das 23 horas, a campainha tocou de novo. Pensei que fossem meus pais e corri para a porta gritando: "Mãe! Pai!" Uma voz desconhecida respondeu: "Ei, preciso de ajuda, posso usar o telefone?" Perguntei quem era, mas ele só repetiu que precisava do telefone. Fiquei com medo e não quis espiar pela janela. Subi as escadas que ficam bem em frente à porta quando o homem bateu forte na porta, dizendo: "Espera, por favor, preciso de ajuda." Ele tinha me visto pelo vidro da porta. Corri para o quarto dos meus pais, onde ficava o único telefone fixo do andar de cima, e liguei para o celular da minha mãe. Ela atendeu, provavelmente já com alguns copos de vinho, mas ficou imediatamente alerta quando contei sobre o homem. Perguntou se eu tinha falado com ele ou se alguém sabia que eu estava sozinho. Lembrei do entregador da pizza e contei que ele perguntou se eu estava só. Enquanto falava, a campainha tocou mais 2 vezes. Minha mãe mandou eu trancar a porta do quarto, ficar quieto e não acender as luzes. Ela disse que eles estavam chamando a polícia. Era uma noite de verão e as janelas estavam entreabertas. Pelo quarto dos meus pais, ouvi o portão lateral do quintal abrindo devagar. Contei isso à minha mãe, que me pediu para não falar mais nada. De repente, ouvi passos dentro da casa, no andar de baixo. Em pânico, sussurrei isso para ela, que gritou algo para o meu pai, provavelmente falando com a polícia pelo outro telefone. Ela me mandou me esconder debaixo da cama. Para mim, com 12 anos, aquele foi o momento mais aterrorizante da minha vida.
O frágil trinco da porta do quarto era minha única proteção. Ouvi passos subindo as escadas, passando pelo quarto da minha irmã, até chegarem ao quarto dos meus pais. Alguém tentou abrir a porta que estava trancada e insistiu algumas vezes. Depois bateram levemente, mas não disseram nada. Os passos se afastaram, descendo as escadas e sumindo pela casa. Minha mãe me informou que a polícia estava chegando. Logo ouvi passos pesados e uma voz gritando meu nome, se identificando como policial. Abri a porta e encontrei 2 policiais no andar de cima e outros 2 embaixo. Eles não precisaram arrombar a porta da frente porque a porta dos fundos estava escancarada e a janela de correr da sala também estava aberta, o ponto de entrada. Contei tudo à polícia, incluindo minha suspeita sobre o entregador. Meus pais chegaram logo depois e fomos a Bellas na noite seguinte. Não vi o entregador, mas descrevi ele ao gerente, que disse se tratar de um funcionário chamado João, que estava fazendo entregas. Após explicarmos o ocorrido, o gerente defendeu o funcionário e nos pediu para sair. Meus pais fizeram um escândalo, disseram que nunca mais voltariam e esperamos no estacionamento por quase 1 hora, mas João não apareceu. Meus pais acreditam que o gerente o avisou. Tentamos contatar advogados, mas sem provas concretas, ninguém quis pegar o caso. Nunca mais voltamos àquela pizzaria e demorou muito para meus pais me deixarem sozinho em casa novamente. Quando eu era adolescente, nos mudamos da capital para uma área isolada no interior. Meus pais, recém-aposentados, construíram a casa dos sonhos em meio a uma floresta densa, sem vizinhos por perto. A casa era enorme, 2 andares, academia, bar, sala de bilhar e um cinema caseiro no porão. Parecia perfeita, mas algo ali nunca parecia certo. Eu namorava uma garota do colégio na época e numa noite em que meus pais saíram para jantar, a convidei para assistir a um filme no porão. Peguei uma cerveja, mesmo sendo menor de idade, e começamos a assistir Gladiador. No meio do filme, por volta da meia-noite, senti uma onda de pânico, como se algo estivesse errado. Meu coração disparou, e eu não parava de olhar para as janelas que davam para a escuridão da floresta. Não quis assustar minha namorada, então guardei para mim. Depois do filme, acompanhei-a até o carro, desliguei as luzes do porão, e ao passar pela janela da sala de cinema, ele parecia um mendigo, com cabelo desgrenhado, roupas sujas e um sorriso perturbador. Ele segurava uma faca e batia de leve no vidro, me encarando com olhos arregalados. Fiquei paralisado, pensando que era uma alucinação. Desliguei as luzes da sala de bilhar, que também tinha uma porta de correr para o quintal, e vi o mesmo homem, agora do lado de fora da porta, ainda sorrindo, a poucos centímetros de mim, separado apenas pelo vidro. Subi correndo. Meus pais chegaram logo depois e contei tudo, achando que estava louco. Meu pai pegou um rifle na caixa de armas e vasculhou o terreno, enquanto minha mãe me contou que havia relatos de invasões na região, com um homem vagando pela floresta. A polícia veio, mas não encontrou nada. Naquela noite, ouvi batidas leves no vidro do porão, abaixo do meu quarto. Isso continuou por semanas, às vezes acompanhado de sons que pareciam passos no telhado. Nunca vi ninguém, mas a sensação de ser observado não me deixava. No inverno, meus pais viajaram por alguns dias e me deixaram com uma espingarda e nosso Rottweiler, um cão protetor, mas silencioso, que só latia quando algo estava realmente errado. Certa noite ouvi passos na neve, lentos e deliberados. O cachorro começou a rosnar e latir furiosamente. Então veio uma batida na porta, lenta e provocadora. Não respondi e dormi com a espingarda ao meu lado. Na manhã seguinte, encontrei pegadas humanas frescas ao redor da casa, parando em cada janela. Segui-as pela floresta por meio quilômetro até que começaram a zigue-zaguear, como se quisessem me despistar. Voltei para casa, sentindo que continuar era perigoso. Naquela noite,
As batidas voltaram, mais altas. Peguei a espingarda, saí na varanda do segundo andar e acendi as luzes do quintal. Lá estava ele, o mesmo homem, com o mesmo sorriso e a faca na mão, me encarando. Gritei que atiraria se ele não se moveu. Disparei um tiro de aviso para o alto e ele recuou lentamente para a floresta, ainda me olhando. Liberei o cachorro que correu atrás dele, latindo ferozmente. Meu cachorro nunca voltou e o homem não vi mais depois disso. O que você está achando dessas histórias até agora? Sentiu um frio na espinha? Ou talvez esteja olhando para as sombras no canto do seu quarto, imaginando o que pode estar escondido ali? Essas histórias são só o começo. Ainda temos mais relatos que vão fazer você questionar cada rangido, cada sussurro na escuridão. Não saia daí, porque o próximo caso vai te deixar grudado na tela, com o coração acelerado, desconfiando até do silêncio da sua própria casa. Curta, se inscreva e deixe nos comentários a palavra intruso para eu saber que você assistiu até aqui. Queremos saber o que te marcou. Agora, voltamos às histórias. Durante as férias de primavera do meu segundo ano na faculdade, eu e 5 amigos alugamos uma cabana no interior para escapar da rotina. Éramos 4 caras, eu, Lucas, Pedro e Gabriel, e 2 meninas, Ana e Sara. A cabana era barata, com 2 andares, varanda, 2 banheiros e ficava em terras particulares perto de um lago, cercada por floresta. O dono, com um sotaque carregado, nos avisou para não nos aventurarmos muito na mata por causa de poços antigos, cercas quebradas e cobras. Rimos, achando que era só um toque de mistério. A chegada não foi animadora. A cabana parecia mais velha e suja do que nas fotos, com janelas empoeiradas e um leve cheiro de lixo e madeira molhada. Mesmo assim, nos instalamos e começamos a curtir. Na primeira noite, fizemos churrasco, ouvimos música alta e jogamos cartas. Por volta das 23 horas, ficou frio e entramos. Notei como a floresta era escura, uma escuridão densa, sem som de insetos ou vento. Fui dormir em um quarto no térreo, ao lado da cozinha, com uma janela voltada para a mata. Às 4h15, acordei sem motivo, coração acelerado. Então ouvi toque. Parecia dedos batendo no vidro. Olhei pela janela e vi um homem, sem camisa, com cabelo bagunçado e pele pálida, encostado no vidro, me encarando com a boca entreaberta. Chamei Lucas, que dormia no sofá. Ele viu o homem e, ao acender a luz da varanda, o cara sumiu. Bloqueamos as portas, movemos o sofá para a frente da janela da sala e ficamos de vigília. Na manhã seguinte, encontramos pegadas descalças circulando a cabana, parando em cada janela, até mesmo na pequena janela do banheiro do andar de cima. Deveríamos ter ido embora, mas ficamos. Na segunda noite, estávamos mais tensos. Sara não bebeu e Pedro manteve uma faca de caça no cinto. Às 3h30, Lucas foi pegar água na cozinha e me chamou. O mesmo homem estava lá, agora dentro da casa, nu, com arranhões nas costas, balançando diante da geladeira. Ligamos a luz e ele sumiu. A porta dos fundos estava aberta, sem sinais de arrombamento. Saímos 20 minutos depois, pegamos o básico e dirigimos até conseguir sinal para chamar o xerife. No restaurante onde encontramos o delegado, ele não pareceu surpreso, dizendo que havia vagabundos na região, mas não deu detalhes. A cabana desapareceu dos sites de aluguel dias depois e nunca tivemos respostas ou nosso depósito de volta. Até hoje, aquele rosto na janela me acorda no meio da noite. E se a próxima história não for apenas uma história, mas algo que está esperando por você na próxima esquina escura, no próximo silêncio da sua casa, esses relatos não acabam aqui. Temos mais histórias que vão fazer seu coração disparar, te deixar olhando por cima do ombro e questionando cada sombra no seu quarto. Não perca o próximo vídeo, porque o medo nunca avisa quando vem. Curta,
Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma dessas histórias que vão te manter acordado à noite. Nos vemos no próximo pesadelo. Me diga do que você tem medo.